Então, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Vamos dar início ao nosso culto de instrução e prática de hoje, iniciando pela nossa oração, Pai Nosso, e depois uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos então realizar nossa prática de permanência em Deus, buscando uma posição confortável, sentado ou deitado, de olhos abertos ou olhos fechados. Cada um à sua forma, à sua maneira, como melhor sentir. O importante é estar confortável, não ter nenhum ponto do corpo sob tensão. Iniciamos fazendo algumas inspirações profundas, percebendo o ar entrando, passando pelas narinas, preenchendo os pulmões. Expirando, esvaziando os pulmões, percebendo a saída do ar. Só nesse processo, nós já iniciamos a entrar em contato, a tocar com o nosso íntimo. Pois nós passamos o dia inteiro respirando, sem perceber, sem prestar atenção neste ato involuntário. Mas que à medida em que a gente volta a nossa atenção para ele nesses momentos de inspiração profunda e expiração, nós iniciamos o apaziguamento da nossa mente, do nosso turbilhão mental, que ocupou todo o nosso dia, todo o nosso cotidiano, em casa, no trabalho, na escola, com os amigos, familiares, desconhecidos, enfim. E todo esse turbilhão vem conosco aqui e agora. E à medida em que nós inspiramos e expiramos e prestamos atenção nisso, nós sentimos que este turbilhão, que este fluxo começa naturalmente a diminuir, a se estabilizar. E aí da percepção da respiração, nós expandimos para a percepção do corpo todo. Percebemos que ele vibra, que ele apresenta uma dimensão além deste corpo físico. Nós percebemos cada parte do nosso corpo, dos pés até a cabeça.
E à medida que pensamentos, memórias, emoções, imagens chegam à nossa mente, ao nosso emocional, nós não nos fixamos em nenhuma delas. Simplesmente permitimos que elas sigam o seu fluxo, o seu caminho. E a partir dessa percepção da respiração, do corpo, é como se nós olhássemos de camarote este fluxo, essas expressões que passam por nós. Percebam como o nosso corpo vibra. E a partir daqui, aquele foco na respiração e no corpo, nós também soltamos. E não resta nada. Simplesmente consciência omega. E é onde nós repousamos. Esta é a prática de permanência em Deus. Nesse estado, é impossível que qualquer negatividade se manifeste. Somente positividade se manifesta. E quando nós conseguimos conservar esse estado, além da prática formal, no nosso dia a dia, nós transformamos completamente o nosso modo de ser e passamos a expressar esta positividade, esta amorosidade fraterna. E este é o nosso objetivo como prática de vida. Percebam como se nós estivéssemos abraçando o nosso íntimo, deitando em nosso íntimo. É o aconchego do nosso íntimo.
Quando nos dermos conta de que saímos desse estado por algum pensamento, pela fixação em alguma emoção, em alguma memória, carinhosamente retornamos a esse estado, soltando essas expressões e retornando a esse aconchego. É um processo tranquilo, processo suave, sem confrontos, sem expectativas. Simplesmente soltamos e deixamos fluir. Agora, continuando em prática, continuando nesse estado, quem estiver de olhos fechados, abra os olhos. Quem estiver de olhos abertos, continue de olhos abertos. Vamos nos fixar, vamos escolher, ainda em permanência em Deus. Vamos escolher um objeto à nossa frente. Pode ser o celular,
Pode ser o computador, pode ser um copo, pode ser um móvel, um sofá, enfim. Vamos escolher um objeto à nossa frente, ainda em permanência em Deus. Mas vamos olhar para esse objeto além desse objeto, além do conceito humano desse objeto. Vamos olhar esse objeto como uma expressão divina, uma criação divina da onipotência de Deus. Um copo não é um copo. Nós humanos dissemos que é um copo. Em realidade, também é uma expressão divina. Então vamos olhar para esse objeto e vamos buscar apreender a expressão divina por detrás desse objeto. Por mais que nós olhemos esse objeto, quando nós olhamos dessa forma, nós percebemos que não existe separação entre nós e o objeto. Todos são expressões divinas. Isto nós chamamos a prática de permanência na presença de Deus. Ou seja, estamos percebendo, estamos aprendendo a expressão divina por detrás deste véu de aparências. Na realidade, um copo são átomos, moléculas, elétrons, prótons, a mesma constituição que nós temos. E ele é um copo porque nos serve como um copo. Mas de fato ele não é um copo. Essa lucidez, esse olhar, pode e deve ser estendido, ser utilizado, ser praticado durante o nosso dia, principalmente com nossos irmãos. Ou seja, perceber que aquela manifestação do nosso irmão é uma expressão divina, com toda a sua liberdade de expressão. Quando estamos em permanência em Deus
e aprendemos a expressão desta forma, nós não julgamos, nós não medimos, nós não expressamos, nós não devolvemos negatividade. Simplesmente olhamos aquela expressão e vemos por detrás dela uma expressão divina. E vemos que aquele irmão é igual a nós. E eu sou igual àquele irmão. Assim como eu sou feito da mesma matéria, deste objeto, deste copo, átomos, moléculas, vibração. E esse é o estado que eu comentei com vocês há dois cultos atrás, da prática que a gente faz de olhar para o irmão como uma expressão divina. E quando efetivamente fazemos isso, não existe espaço para julgamento. Se o irmão é alto ou baixo, gordo ou magro, bem vestido ou mal vestido, não faz diferença. Nós nem entramos nesse nível. Simplesmente olhamos aquele irmão como efetivamente um irmão. Ok, podemos retornar da prática. E quando nós unimos, então, a prática de permanência em Deus com a prática de permanência na presença de Deus, nós chamamos a isso de comunhão com Deus. Essas duas práticas, essa comunhão, eu não canso de repetir, que é a base da nossa prática experimental e do nosso caminho. Mas é importante que também a gente tenha sempre em mente que o caminho, ele não se faz somente da prática, né? É necessário, junto, né, o estudo, né, o aprofundamento também teórico, né? A isso os nossos mentores várias vezes já se expressaram dizendo que é necessário termos vocabulário, né? Quando eles falam isso é justamente a necessidade desse estudo, porque o caminho também se faz com reflexão, não somente com prática. São dois pilares do nosso caminho, o estudo e a prática. E eles têm que estar conectados, eles têm que avançar juntos. Nesse sentido, é que justamente nós estamos toda quarta-feira aqui conversando a respeito dessa teoria, desses conceitos, para que eles possam nos ajudar, nos orientar, nos mostrar o caminho prático que a gente busca percorrer. Hoje, eu quero compartilhar com todos, conforme eu já havia mencionado anteriormente, um tema, né, um conteúdo que não é da teologia de Caritas. Tá? É um tema budista deste livro aqui, que o livro é Budismo e o Caminho da Libertação. Tá? Também com dois objetivos, né? O primeiro deles é justamente avançar nesse estudo teórico, né? E o segundo, não menos importante, né? Também validar, através de uma outra fonte, tudo que nós temos conversado aqui também.
A teologia de Caritas, por si só, ela já é completa. Ela está de forma completa para nós. Mas a gente também repete que não é só por conta disso que estamos dizendo aqui que nós temos que aceitar e fechar os olhos. Não. Sempre que necessário, sempre é importante buscar as validações, sejam as práticas, sejam as teóricas. Então, esse livro aqui, ele traz, vou compartilhar com todos agora algumas passagens, que eu acho muito interessante, a conexão, né, que ele faz com a teologia de Caritas, né, ou seja, esses conceitos budistas, e também, vamos dizer, aprofundar, avançar um pouco naquilo que os budistas avançaram bem, né, que é com relação, eles, Buda, né, através das suas meditações, estabeleceu as 4 nobres verdades. E a primeira nobre verdade que Buda nos trouxe foi que o sofrimento é real, né? Então, os budistas trabalham muito com essa questão do sofrimento, estudam muito. Então, eles detalharam, né, algumas características que é importante, né, nos ajuda, né, no nosso processo. Por quê? Né? No momento em que nós temos a aspiração de acolher irmãos, e inclusive o nosso próprio desenvolvimento pessoal, a gente tem que conhecer o sofrimento, seja nosso, seja dos nossos irmãos, né? Obviamente que são tópicos que a gente vai ler aqui, não longe de ser a verdade absoluta, mas podem nos auxiliar e ilustram, né? Vão ilustrar todo o nosso trabalho. Deixa eu começar aqui com vocês, então. Então, primeiro trecho. É quase impossível conservar uma sensação equilibrada de felicidade. Mesmo que algumas de nossas demandas sejam satisfeitas, ainda sentimos ansiedade. Então, quando você está bem e se sente bem com a vida, você fica até mesmo mais ansioso, porque pode ser que isso não continue. E muitas vezes você se sente traído pela vida, porque não consegue facilmente sincronizar milhares de coisas ao mesmo tempo. Portanto, a dor e o sofrimento naturais e automáticos existem. Essa passagem, assim, essa narrativa, né, ela está completamente em linha, né, aderente e dentro do que nós conversamos na teologia de Caritas, né, na origem do sofrimento, né, da busca pela felicidade, da cura, né? O que nós efetivamente estamos buscando curar? Justamente essa ansiedade que ele coloca aqui, né? E mais adiante a gente vai ver aqui o que leva a isso. Mas esse trecho aqui, a gente simplesmente é budista, né? Porque está nesse livro aqui. Mas se tivesse dentro da teologia de Caritas, seria equivalente. Não teríamos o que tirar nem pôr aqui nesse texto. A conclusão, seguindo, né, é que todos somos neuróticos. Que a neurose cria desconforto e ansiedade. E que a ansiedade básica está ocorrendo todo o tempo. A fim de corrigir esta ansiedade básica, criamos situações desagradáveis e opressivas. Geramos agressão intensa, geramos paixão intensa, geramos orgulho intenso. Geramos emoções conflitantes e confusas, que desviam a atenção de nossa ansiedade básica e, ao mesmo tempo, a exageram. Né? Que é justamente o nosso estado de ser, né, na condição de vagueante. É exatamente a condição de vagueante que nós temos aqui descrita. Essa condição constante de insatisfação, de busca, de que
o melhor está daqui a pouco em algum lugar que eu não sei bem o que é, e eu passo a vida buscando essa condição, essa felicidade que é impermanente. Por expressarmos nossa agressão e luxúria, terminamos por nos sentir mal. E não só nos sentimos mal, mas nos sentimos mais ansiosos. Estamos em um estado de ansiedade, e cada vez que tentamos fazer com que nos sintamos melhor, sentimos-nos pior. Esse aqui é o estado que nós nos encontramos. Não tem diferença porque nós estamos 1, 2, 3, 4 anos na Umbanda, na teologia de Caritas, que nós somos diferentes dos irmãos que chegam em sofrimento, nos pedindo auxílio, nos pedindo amparo. A diferença é que nós já tomamos consciência racional dessa situação. Estamos fazendo algo para reverter essa situação. Mas esse aqui é o nosso sofrimento. Quanto tempo por dia nós passamos na situação de vagueante? Quanto? Então, por mais que nós estejamos avançados na prática, nós ainda estamos nesse estado aqui. Isso aqui ainda nos pertence, ainda faz parte de nós. Não apenas isso, mas fazemos com que os outros também se sintam infelizes. Não podemos apenas aplicar a nós mesmos a paixão, a agressão e a ignorância. Fazemos isso também com os outros, e alguém sempre acaba ferido. Então, em vez de termos somente nossa própria ansiedade, produzimos, além disso, um estado de ansiedade sobre os outros. Geramos a ansiedade deles, e esses também a geram eles próprios, e acabamos com o que se conhece como o círculo vicioso do samsara. Todo mundo está constantemente fazendo com que todos os demais se sintam mal. Isso aqui, né, a analogia, por exemplo, que o Tata Lobo nos traz, né, é aquele caldeirão fervente que nós temos em nós. Esse caldeirão é isso aqui. E constantemente respingamos esse óleo quente nas pessoas, produzindo do lado de lá mais sofrimento e mais ansiedade. O sofrimento e a dor existem. Todavia, a menos que tenhamos uma compreensão da dor e a aceitemos, não poderemos transcender essa dor. Estamos ansiosos constantemente. A dor provém da ansiedade e a ansiedade vem da neurose. Não há alívio ou relaxamento quando estamos no mundo samsárico. Há sempre algum tipo de luta acontecendo. Podemos tentar resolver o problema indo a um restaurante ou a um cinema, ou desfrutando da companhia de nossos amigos. Não obstante, nada realmente ajuda. É a isso que chamamos a primeira nobre verdade, a verdade do sofrimento. Aparentemente, estamos aprisionados, sem esperança e sem saída, uma vez que nessa situação sempre estaremos nessa situação. Estamos o tempo todo com dor. E a busca, né, desses artifícios é justamente buscando anestesiar essa dor, tomar uma aspirina, né? Mas não adianta tomar aspirina, a causa continua. O que descobrimos é que, quanto mais estivermos voltados para nós mesmos, mais sofremos. E quanto menos estivermos voltados para nós mesmos, menos sofremos. Ou seja, o autocentramento, por um lado, e o altruísmo, por outro. Na prática da meditação sentada, vejam bem, essa ansiedade pode assumir a forma de querer deslizar para um nível mais elevado da prática, usando a meditação como uma espécie de goma de mascar transcendental. Quantos de nós aqui já ficamos, durante uma prática, ansiosos na prática, por não estar avançando na prática?
Cada dia parece ser diferente. Não obstante, cada dia parece ser exatamente o mesmo no que diz respeito à ansiedade. A ansiedade básica ocorre em nossa vida diária o tempo todo. Investigamos nossa própria experiência, como nos sentimos, quem e o que somos. Ao fazer isso, descobrimos que nossa experiência básica é fundamentalmente desperta e possível, mas, ao mesmo tempo, há muitos obstáculos. Os obstáculos principais são o ego e seus padrões habituais, que se manifestam de todas as maneiras, de forma mais vívida e visível na experiência que temos de nós mesmos. Ou seja, nós temos uma consciência desperta, né? Tudo isso aqui, volto a frisar, segundo o budismo. Temos uma consciência desperta, contudo, o nosso ego e os nossos padrões de comportamento habituais, que se manifestam a todo momento, nos bloqueiam da percepção dessa realidade, além da dor, do sofrimento e da ansiedade. Aqui. O sofrimento, até certo ponto, é algo dependente de nossas vidas anteriores, ou por ela produzido. E, ao mesmo tempo, somos nós que damos sustentação a esse processo e lançamos mais sementes kármicas. Causalidade. Aí, o budismo coloca que existem 8 tipos de sofrimento, né? Desses 8 tipos de sofrimento, 4 deles é dito que são sofrimentos herdados, e 4 consequência dessas sementes sansáricas que nós lançamos ao longo da nossa vida. O primeiro sofrimento herdado é o nascimento. Convenientemente, podemos ter nos esquecido de nosso nascimento, mas a ideia é que lá havia um sentimento de satisfação, e depois fomos violentamente expulsos e tivemos de dar uma espécie de salto, que deve ter sido muito penoso. Nós não nos lembramos, mas com certeza foi muito dolorido. Eu tenho o relato de uma amiga minha, que ela fez uma terapia regressiva por problemas que ela tinha com a filha, e nessa regressão ela chegou até o momento em que ela estava gerando a criança no útero, e em algum momento essa criança, essa menina, ela deu um giro na barriga, na placenta, e o cordão umbilical enrolou no pescoço. E nesse processo, o cordão umbilical ele foi exprimido e parou de bombear sangue para a criança, momentaneamente. Mas foi suficiente para, naquele momento, a criança no útero achar, pensar, ter a percepção de que a mãe dela não amava mais ela. Porque naquele momento havia, né, suspenso a alimentação, que é, na realidade, o carinho, o cuidado, né, tudo que fluía para ela, da mãe para a criança. Então, vejam, né, por uma situação completamente involuntária, né, se criou ali esse complexo ainda intrauterino, que provavelmente só foi reforçado ali, provavelmente algum processo, inclusive, de vidas anteriores entre essas duas pessoas. Mas vejam, né, que lá no nosso processo intrauterino, nós já estamos tendo a nossa experiência, né, causal da vida que está iniciando. E esse processo de saída do útero, nós não nos lembramos, nós temos esse mecanismo de defesa de não ter essa memória, mas deve ter sido muito, muito doloroso.
Em sentido mais amplo, a dor do nascimento está baseada em nossa resistência a relacionarmos com as novas demandas que são feitas pelo mundo. Ou seja, estamos sempre tentando nos acomodar a uma situação na qual pensamos que o sucesso finalmente está garantido. Planejamos tudo até o limite, até os mínimos detalhes, e não desejamos modificar nosso projeto. Exatamente como um bebê que se acomoda no útero da mãe, não pensando jamais que teremos de sair um dia. Não queremos lidar com a dificuldade irritante de ter de nascer. Segundo sofrimento herdado, segundo o budismo, é a velhice. Subitamente, somos incapazes de fazer todo tipo de coisa. Os céus sabem o quê. Também, quando velhos, sentimos que não temos mais tempo. A velhice não se refere apenas a ser velho. Ela se refere a envelhecer. A uma pessoa que passa da infância à idade avançada. É o processo das coisas que em sua vida se modificam lentamente. Não é tanto que algo esteja errado com nossa mente ou com nós próprios, e sim que algo está errado com o fato de não ter um corpo humano que está ficando velho. Ou melhor, desculpa, de ter um corpo humano que está ficando velho. À medida que ficamos mais velhos, as coisas não fornecem mais diversão que tínhamos. A dor da velhice refere-se à experiência geral da decadência. O terceiro sofrimento herdado é a doença, que é uma forma de sofrimento comum, tanto para velhos como para jovens, e doenças físicas, semifísicas ou psicológicas. A doença, em grande parte, se baseia no pânico ocasional de que algo possa estar terrivelmente errado conosco ou que podemos morrer. E o quarto sofrimento herdado é a morte. A morte é uma sensação de não ter nenhuma oportunidade de seguir adiante com a vida ou nossos empreendimentos. Um sentimento de ameaça total. A morte exige que deixemos tudo o que amamos na vida, até mesmo nossa querida caneta esferográfica. Abandonamos todas essas coisas. A morte inclui a dor da separação. Quando morremos, não perdemos apenas a esposa, o marido ou o amigo, mas perdemos também o corpo. É terrível, absolutamente horripilante, né? E é interessante que por mais que nós conversemos, por mais que nós estudemos, por mais que, enfim, nós tenhamos consciência, né, por sermos ubandistas e trabalhar com o mundo espiritual, de ter consciência do plano espiritual, todos nós ainda não estamos preparados para a morte. E é muito interessante essa situação, porque, por exemplo, quando nós vamos no terreiro, né, quando nós estamos no terreiro, quando os mentores incorporam, né, quem é que está ali? Uma pessoa morta. E mesmo assim, nós não conseguimos transcender este sofrimento. Porque ele vai muito além de termos consciência que existe um plano espiritual. Porque é justamente o que colocou aqui. É o pavor de perder o corpo físico. De não ter um corpo. De não ter as nossas coisas. E isso gera sofrimento. Aí depois, esses são os 4 sofrimentos herdados, depois nós temos mais 4 sofrimentos, que é o período entre nascimento e morte. Né? Que o primeiro deles é defrontar-se com o que não é desejável. Ou seja, aversão. O próximo é não ser capaz de conservar para si o que é desejável. Não conseguir reter o que a gente quer. O apego. O sétimo é não conseguir o que se deseja. Tem a ver também com o sexto, né? É o apego. E por último, a angústia geral. Né? O sofrimento difuso que a gente estava conversando. O sofrimento de base que permeia tudo e a todos.
né? São essas as 4 categorias. Eu não vou me prolongar aqui, teria mais alguma coisa para ler, mas são essas as 4 categorias de sofrimento. E eu volto a repetir, todos nós, independente se somos ou não da corrente, sofremos esses 8 tipos de sofrimentos. E aí a gente pode fazer uma relação bem interessante, né, com a nossa prática, né, com a permanência em Deus, com a permanência na presença de Deus e com a manifestação da amorosidade fraterna, né? Conforme nós falamos já algumas aulas, a continuidade da prática, ela faz florescer gradativamente essa amorosidade fraterna no nosso coração. E na sequência, né, na continuidade dessa prática, nós vivenciamos aquilo que a gente chama de transcendência, que é não estar mais vinculados às questões de apego e aversão, de superioridade e inferioridade, de desconexão com os outros, né? Então vem a transcendência, depois vem a majestade, onde nós transcendemos as questões de causalidade. Aí temos o fluxo energético causal, nós temos a harmonia e posteriormente nós temos o êxtase, que é justamente, né, tudo que eu li aqui seria o aspecto mundano, como nós já vimos também, né? Então, a cura dessa ansiedade básica, né, ela pode ser tratada, né, pode ser curada através da prática da teologia de Caritas, que é justamente esse caminho, né, que a gente vem conversando, esses sinais, né, esses sintomas. Ao final nós temos o êxtase. O êxtase é aquela situação onde não existe mais essa ansiedade básica. Transcendemos completamente todo esse sofrimento. Então não é à toa que a teologia de Caritas, na realidade, nós chamamos de percurso da felicidade e cura, porque a prática dela vai possibilitar a cura de todos esses sofrimentos que foram listados aqui, que nós já sabemos, eu fiz questão de trazer até para a gente fazer uma relação, conforme a gente vem conversando, de ter uma outra referência, de poder validar, de poder fazer essa troca, né, de conteúdos e ilustrar as nossas palestras, né? Então eu achei muito iluminado, né, esse tema, né, e a ver com tudo que a gente tem conversado, né? E isso aí nos mostra mais uma vez, né, nos ratifica mais uma vez vamos dizer assim, o resultado que esse percurso pode nos trazer, né? Então, eu pessoalmente cada vez mais fico convencido de que realmente nós temos um tesouro em nossas mãos, né? Porque se a gente for aprofundar ali depois as questões do livro, né, as práticas necessárias, né, existe o budismo, ele traz a sua metodologia, assim como nós temos a teologia de Caritas, ele tem as práticas dele para a manifestação do amor, da compaixão, né? Os budistas chamam a fraternidade, na realidade, de compaixão. Para nós, o significado de compaixão é sofrer junto, mas para o budismo é justamente esse sentido de amorosidade fraterna. Tem muitas práticas para se trabalhar as questões kármicas, as questões do samsara, enfim, tem o seu corpo de prática, né? Nós temos a nossa felicidade de dispormos da teologia de Caritas. Como nós estamos falando de budismo e como já estamos no final da nossa palestra, eu quero compartilhar com vocês aqui que, ao final das práticas budistas, né, normalmente é feito uma dedicação. Então, ainda fechando, né, essa, vamos dizer assim, essa experiência, né, essa palhinha do budismo nas nossas palestras, eu quero ler para vocês a dedicação que se faz ao final das práticas, para a manifestação da amorosidade fraterna, para a compaixão que se faz com deidades, né? Eu pratiquei algum tempo a Tara Vermelha, que é uma deidade feminina que trabalha com a compaixão, com a transmutação, né? E essa dedicação diz o seguinte: ao longo de minhas muitas vidas
e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas a que vier conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela libertação de todos os seres sencientes. Teologia de Caritas. Totalmente. Né? Inclusive, eu fiz uma transcrição, eu peguei essa dedicação e coloquei termos da Teologia de Caritas. Né? Ali, por exemplo, quando diz ali despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura, né? Aprender aprender a expressão divina em cada fenômeno, enfim, para mim isso aqui, né? Muda a época, muda a roupagem, mas o conteúdo é o mesmo. Que assim seja. Muito bem, são 20h57. Eu abro espaço para perguntas, comentários, enfim. Por favor, fiquem à vontade para contribuir. Da minha parte, eu só tenho que agradecer essa bela palestra, essa bela instrução teórica, e que a gente consiga levar essa prática tão uníssona com a Teologia de Caritas. A gente já tinha conversado muito sobre isso, acredito que, inclusive contigo, o quanto as 4 nobres verdades estão atreladas ao caminho, né? As 4 etapas do caminho. É fantástico essa conexão e essa linguagem que nós temos é tão própria nossa para que a gente avance num caminho de amorosidade fraterna, mesmo que ainda pequeno, mesmo que ainda em poucos passos dentro dessa jornada, dessa encarnação, a gente consiga avançar, já é um ganho muito grande. Muito obrigada, Lúcia. Uma boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer por mais essa instrução. Ok, Jaque, obrigado. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, que já são 20h58. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todas e de todos. Uma boa noite, uma boa semana e nos vemos na quarta-feira que vem.